Pregação ou homilia expositiva? Nós temos falado sobre este assunto tão importante, sobre homilia, que é a ciência, o conhecimento, a técnica de preparar e disseminar a homilia ou a pregação ou sermão. Tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre a parte expositiva, que é aquele que toma o ponto principal do texto para expor. Né? Nós temos, através do que já falamos a respeito deste assunto, eu falei aqui uma coisa muito importante, ou seja, nós somos importantes na seara do Mestre. Assim o Senhor nos colocou com a incumbência de pregar o Evangelho. E quando você sai para pregar o Evangelho, você sai ao encontro de pessoas que para Deus são importantes. Às vezes você pode ir para uma favela, onde tem pessoas humildes, simples, onde tem pessoas que não têm nem o que comer, que está passando necessidade, pessoas que não têm chinelo. Às vezes você vai para uma tribo indígena, onde a situação lá é precária. Nós que temos o costume de vivermos na cidade, você vai numa aldeia de índios, encontra lá índio comendo minhoca, comendo formiga frita. Aí você fica assim, poxa, eu não sabia que existia essas coisas, mas aquela pessoa, para a sociedade, aquela pessoa é uma pessoa desprezível ou desprezada, uma pessoa que não está com nada, mas para Deus aquela pessoa é importante. Porque diz a palavra que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então você sendo uma pessoa importante, você vai entregar a mensagem de Deus para as pessoas importantes para Deus, que são as almas, né? Bom, sempre na pregação, pessoal, você tem que responder para quê, do que, para quê, quando, onde, como foi e quais os resultados. Dentro do que você fala a respeito da mensagem de Deus, tem que haver as respostas. Quando você está falando, você está explicando para a pessoa onde foi, como foi e o que aconteceu e o resultado daquilo. Tá? Nós falamos que na mensagem expositiva, por exemplo, você tem que extrair do texto, você tem que explicar o texto e você tem que aplicar o texto. Tá? Bom, a maneira de você se apresentar, a melhor possível. Mesmo que você não apareça com a roupa de primeira linha, mesmo que você não apareça com o melhor brilho, mas você tem que estar preparado para falar a palavra de Deus. Você tem que estar, no mínimo, arrumado, com a roupa bem passada, com tudo em cima, porque você vai estar sendo, está sendo o portador da mensagem mais importante. Então não pode ser entregue de qualquer maneira. Por falar de qualquer maneira, também o nosso modo de falar. Claro que todos nós erramos quando falamos, mas nós temos que aprender o máximo possível da nossa gramática, tá? Para não colocar os verbos nos tempos errados, entendeu? Por exemplo, você falar assim, tem muita gente que usa, né? O verbo fora do tempo, né? Outra coisa também, o gerúndio, né? Às vezes você fala duas palavras, até mesmo acontece de, às vezes, assim, por falta de cuidado, usar duas palavras. Estou fazendo. Esse gerúndio aí já foi condenado pela nossa gramática moderna, né? Tem que usar outro termo, substituindo o gerúndio. Andando, fazendo, entendeu? Tem que evitar falar esses dois gerúndios no mesmo tempo. Isso revela a falta de conhecimento gramatical, entendeu? A pessoa fala assim, porque eu estou fazendo, porque eu estou pensando, e às vezes você usa duas palavras, dois verbos no gerúndio, que não dá uma conotação certa. Falar os verbos fora de tempo numa pregação é horrível, né? É horrível falar. Você vê que muitas das pessoas aqui em São Paulo têm aquele costume.
Às vezes não são nem pessoas propriamente daqui de São Paulo, pessoas de outros estados do Brasil, que falam assim fora do tempo, usando o verbo fora do tempo, né? A pregação, ela não é um discurso para o povo. A pregação da palavra de Deus é uma entrega da mensagem do coração de Deus para o coração das pessoas. Note bem, quando você está ministrando a palavra de Deus, você não está falando diante do povo, mas você está entregando a mensagem do coração de Deus para o coração do povo. Está entendendo? Então você não tem que fazer uma pregação, uma exposição homilética, no sentido de se apresentar para o povo. Não, você tem que fazer com a consciência de que você está levando o conhecimento do povo, do coração das pessoas, a palavra mais importante do universo, que é a pregação da palavra de Deus. A dicção também é muito importante, nós vamos falar sobre isso também, dicção, que é a articulação perfeita das palavras. Entendeu? A grande maioria das pessoas cortam as sílabas, cortam P. Por exemplo, quando você fala assim, eu estou falando, então esse DO ele tem que sair. Eu estou falando com você, DO. A maioria das pessoas fala assim, eu estou falando. Não fala DO, fala NO. Errado. Então, nós vamos ter que aprender a falar as palavras corretas. Como que você aprende a falar as palavras corretas sem estudar fonética, fonema e dicção? É só você se contextualizar com o texto daquilo que você está lendo, você treinar. Por exemplo, eu pego aqui a oração que está aqui na liturgia. Eu vou treinar aqui fazer a oração. Ó Deus, tem vírgula, então tem que dar essa pausa. Sois o amparo dos que vós esperam e, tem a vírgula. Sem o vosso auxílio, quando eu dou a pausa aqui, você sabe que tem uma vírgula, tá? Não precisa eu falar. Eu vou começar aqui. Quando eu der uma pausa, você já sabe que tem a vírgula. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Você note bem que eu dei as pausas porque tem a vírgula. Porque como que você vai entonar um parágrafo no texto? Exatamente, chama-se inflexão. Inflexão. Você tem que entonar. Por exemplo, aqui nós temos, no meio dessa oração litúrgica, nós temos aqui um ponto parágrafo, que diz assim, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Aqui tem um ponto parágrafo. Então, este ponto parágrafo, você tem que entonar a voz para dar o sentido de que tem um ponto parágrafo. Está encerrando ali um assunto e continua a conclusão da oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, a inflexão de voz, pessoal, é interessante numa pronúncia, numa leitura de texto. Para você pronunciar as palavras corretamente, você tem que ler. Se possível, até em voz alta para treinar. Entendeu? Isso é muito importante. As formas de homilia que nós já falamos aqui. Expositiva, textual, ilustrativa e temática. Essas são as formas de homilias mais conhecidas. Bom, hoje nós vamos falar sobre expositiva. Vamos tomar, por exemplo, a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, note bem, o sermão expositivo, você tem que ler o texto, você tem que explicar o texto,
você tem que aplicar o texto. O sermão expositivo, isso é uma coisa interessante que você tem que guardar. O sermão expositivo, você tem que explicar o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aí você formará o sermão expositivo. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, que é muito conhecida pelos cristãos no mundo inteiro. Eu vou pedir, por favor, a Berenice para trazer a Bíblia lá, por favor, a Berenice, a Bíblia. Eu esqueci. A Bíblia é o livro, a ferramenta indispensável do pregador ou da pregadora. Você jamais poderá sair para algum lugar do Brasil, para uma favela, para evangelizar, sem a Bíblia, pessoal. É a mesma coisa de um pedreiro que sai para fazer um reboco numa parede, ele não leva pá, ele não leva o metro, não leva o prumo, ele não leva... Como é que ele vai fazer ali a massa, a pá, o instrumento? Como é que ele vai fazer a massa para rebocar a parede? Se ele é um pedreiro, ele vai fazer um reboco de parede, então ele vai ter que levar as ferramentas, que é a pá, que é a colher, que é o prumo e etc. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que levar o quê? A Bíblia. Tem que levar a palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus. Entendeu? Note bem. Vamos aqui abrir em Lucas, que fala sobre o filho pródigo. Né? Parece que está aqui no capítulo 15. Mesmo explicando a palavra de Deus, os demônios se manifestam. Não? Satanás se manifesta ali na porta, mas é assim mesmo. Porque ele não gosta que você ouça a palavra de Deus, que você fique inteirado na palavra, entendeu? Ele fica manifestado, ele vai se explodir no quinto dos infernos dele, que nós vamos, até na vinda de Jesus, nós vamos anunciar para o mundo que só Jesus Cristo é o Senhor, assim seja. Então a história do filho pródigo está aqui no capítulo 15, versículo 11 em diante. Diz também um homem que tinha 2 filhos, o mais moço disse a seu pai: meu pai, dá a minha parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Bom, essa história você já conhece, eu não vou ler para ganhar tempo. Já conhece o filho pródigo, pede a parte da herança que pertence a ele, vai embora. Ele vai embora. Chegando lá, ele gastou com os prazeres, com as mulheres, com as prostitutas. E aí ele ficou na miséria, ele começou a comer as bolotas que os porcos comiam, ele lembrou, puxa, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado seus filhos, seu filho, mas não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus empregados. Aí aquela história que você já conhece, ele chegou até o pai, chegou lá, o pai fez uma festa, o outro filho que estava em casa reclamou. Bom, nessa história, porque o sermão expositivo, você vai expor, você vai ler o texto, você vai explicar o texto e vai aplicar o texto. Entendeu? Então, note. Os grandes pregadores como Santo Agostinho, como os grandes nomes da história do cristianismo, como Moody, entendeu? Protestante, né? Moody foi um pregador protestante nos Estados Unidos, entendeu? John Wesley também, grande pregador assim de renome da história do cristianismo. Esses homens, eles recomendam sempre o sermão expositivo. Eles recomendam o sermão expositivo, porque no dizer deles, ele diz que o sermão expositivo existe mais condições espirituais de unção do Espírito. Isso no dizer deles, isso aí é teoria. Isso aí é concepções do pregador. Não que seja uma regra absoluta, tá entendendo? Isso é uma sugestão, cada um tem a sua sugestão. Eu já não acho assim. Eu acho assim, que tem que se usar todas as ferramentas das quais nós estamos falando aqui. Expositivo, textual, ilustrativo e temático. Entendeu? Nós estamos hoje falando dando exemplo aqui
aparentemente, sobre o expositivo. Nesse texto aqui, do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículo 11, aqui você poderia falar sobre ilusão, a ilusão que as pessoas têm com esse mundo, com as riquezas. Você pode falar sobre riqueza, você pode falar sobre o amor do pai, você pode falar sobre família, sobre família em vários aspectos, a família que vive bem, a família que dá mau exemplo, a família que dá bom exemplo. Você pode falar de recompensa, você pode falar aqui de arrependimento dentro do texto. E você pode falar também de perdição. E outras coisas mais. Eu peguei algumas coisinhas que você pode expor dentro do assunto. Note bem, pessoal. O bom pregador, a boa pregadora, ela tem que, como eu falei na sexta-feira passada, são três partes que são divididos os discursos, a pregação, a homilia. A introdução, corpo e sermão. Conclusão, né? A introdução, corpo e conclusão. A introdução vai depender de muitas coisas. A introdução inclui o cumprimento que você faz aos seus ouvintes, o agradecimento por você ter sido convidado para comparecer ali, se caso você foi convidado a estar numa celebração na qual você foi convidado, você terá que agradecer as pessoas A, B e C. Você vai agradecer a presença das pessoas, você tem que sempre visar as pessoas visitantes. O bom pregador, a boa pregadora, vai sempre visar os que estão pela primeira vez. Aqueles que estão visitando ali no local onde você está ministrando a palavra. Porque a mensagem importante será entregue de uma forma forte para aquelas pessoas. Então é bom que você faça menção dessas pessoas. Levante a mão, por favor, as pessoas que estão pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Deus ama vocês. Então, já que faça com que essas pessoas se sintam receptivas daquilo que você irá falar. Você, com essa forma de você mencionar, perguntar quais as pessoas que estão pela primeira vez. Então, essas pessoas vão se sentir longeadas, vão se sentir tocadas, e elas vão, assim, admitir que aquela palavra que você falará ali vai ser para elas especialmente. Entendeu, pessoal? Então, as pessoas visitantes aonde você está, é muito importante você mencionar. Bom, como eu disse, aqui na parábola do filho pródigo, você pode falar de vários assuntos, perdidos e achados, você pode falar de vários assuntos. Só que nós vamos fazer o seguinte, como nós estamos dando aqui um exemplo para nós aprendermos aquilo que está no meu limite de falar com vocês sobre homilia expositiva, nós vamos pegar a linha de tempo do texto, do filho pródigo. Então vamos aqui, o amor do pai. Uma coisa interessante é o seguinte, o bom pregador, a boa pregadora, como eu estava falando, né, que são muitas coisas para falar ao mesmo tempo, toda pregação, toda homilia, ela tem as três partes. Ela tem a introdução, ela tem o corpo e tem a conclusão. Quando nós falamos corpo, esse corpo aí refere-se a esboço. O que é um esboço? Um esboço é uma divisão do assunto que você irá falar. Note bem, você tem que cronometrar o tempo que você irá falar a homilia. Você não pode, se você, por exemplo, você vai para uma cerimônia de casamento. Na cerimônia de casamento, você vai ministrar ali a palavra dos nubentes, não pode passar de 15 minutos. Casamento, extrema unção, não pode passar de 15 minutos. Entendeu? No casamento, as pessoas não estão ali para ouvir pregação, elas estão ali para festa. Então, você vai falar sobre o significado do casamento. 15 minutos é o máximo. Você tem que cronometrar antes aquilo que você irá falar. Por isso que você... Então, note bem, você tem que fazer anotações. O pregador e a pregadora é um eterno anotador de coisas, de assuntos, de pensamentos. Entendeu? Quantas e quantas vezes Deus já me deu palavras para ministrar na igreja, assim, eu andando no meio da rua, e eu estou sempre com uma caneta, já teve vez de eu comprar caneta, eu estava sem, aí eu peguei e anotei no papel.
Teve um dia que eu montei um esboço de uma palavra na academia. Na academia, pessoal. Deus começou a me dar, eu peguei um papel e comecei a escrever sentado lá onde faz os exercícios, né? Onde faz as coisas da academia, eu sentei e montei, e do jeito como eu fiz, eu trouxe para aqui. Entendeu? Eu vou tentar me lembrar qual foi a palavra. Eu vou tentar lembrar qual foi a palavra que eu escrevi na academia que eu trouxe aqui para vocês. Deus me deu lá, que é falta de tempo, né? Porque a inspiração é momentânea. O que é o esboço? O esboço é a divisão do assunto que você está falando para a pessoa. Entendeu? Então você tem que, ou você coloca os itens, ou você numera. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O esboço, ele não pode ser muito longo. Não pode ser. O esboço de uma pregação, ele não pode ser longo. De você colocar assim, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 12. O máximo é 6, 7. O bom é o 5. Até no quinto item, você já está de um bom tamanho numa homilia. Entendeu? Habitue-se. Mesmo num sermão expositivo, você terá que esboçar, para você não se perder na linha de assunto que você estará falando. Por exemplo, aqui, na linha de tempo do texto, do capítulo 15, do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículo 11 diante, fala do filho pródigo, você pode falar sobre o paraíso irreconhecido. Aí você fala dos filhos ingratos. Aí o caso do rapaz, que quando ele estava com o pai, ele não reconhecia o quanto ele tinha de bens ali naquela casa. Entendeu? E aí você vai contar exemplos, né? Eu me lembrei agora, não está aqui do exemplo que nós estamos falando com vocês, mas eu me lembrei de um caso de um rapaz, saiu até no programa Fantástico, um rapaz, filho do empresário aqui em São Paulo, um assunto que saiu no Fantástico, há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás. Este rapaz, filho de um empresário, filho único, ele tinha de tudo, já tinha viajado o mundo inteiro, um pai rico,